Há alguns dias iniciei no canal uma série sobre Jack, o Estripador. A série começou a ser escrita já há algum tempo e é algo que me orgulho bastante. Porém, os vídeos do canal não têm uma produção impecável, principalmente por eu não poder me dedicar 100% a ele. É normal que tenham algumas inconsistências ou até mesmo alguns erros considerados por muitos como primários. A história em si é muito controversa. Contar histórias às vezes é perigoso, pois nunca existe apenas um lado a ser contado. Mas o que busco aqui é manter a imparcialidade. Pelo menos tentar manter a imparcialidade, e não a verdade absoluta, pois isso é algo divino e eu sou apenas um mortal. Nada do que falo nos vídeos é inventado por uma mente insana em busca de sangue e perversão. Existe uma pesquisa, no mínimo básica ou até mesmo aprofundada, dependendo do vídeo, do tempo que tenho para produzir e das fontes existentes para consultar. As informações que são passadas aqui se baseiam no que outras pessoas escreveram, e se eu achar relevante, reproduzo. E o fato de achar relevante não quer dizer que concorde. Muitas vezes é melhor incitar as pessoas a pesquisar sobre fatos que discordam de mim do que tentar doutrinar alguém, alegando que sou a base moral da história. Isso jamais. Eu erro, e erro bastante. Muitas vezes por acreditar em algo diferente dos demais, ou mesmo devido à correria que é para pesquisar, gravar, editar, renderizar e fazer o upload dos vídeos. Acredite, muitas vezes eu abdico do meu horário de almoço e de finais de semana para não deixar vocês sem vídeos por muito tempo. E muitas vezes, quando o vídeo está no ar, eu noto que escrevi um nome errado, que me equivoquei em alguma pronúncia, que precisava ter estudado mais o assunto. Mas sinceramente, isso é o de menos. A pronúncia de um nome, esquecer uma letra, inserir uma foto errada ou até mesmo a conjugação de um verbo no tempo certo, são detalhes que não devem desmerecer toda uma pesquisa. O importante é o sentido dado e repassado sobre o assunto. Mas garanto a você, nobre inscrito, que tudo é feito da melhor forma possível e por isso deixo em cada descrição dos vídeos todas as fontes consultadas para eu fazer o roteiro final. Lembre-se, paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas as palavras podem matar a alma. Dito isso, notei que os 2 primeiros vídeos da série Jack foram muito bem aceitos e eu agradeço imensamente o carinho, apesar da minha pouca habilidade em edição de vídeo. Creio que o canal vem crescendo devido à forma como consigo colocar no papel o que penso e a forma como narro as cenas. E mesmo nem chegando na metade da série, já vejo alguns inscritos falando que deixei de falar sobre tal tema, ou mesmo subjugando o conteúdo. São poucos, mas uma crítica consegue chamar mais atenção do que 1000 elogios, infelizmente. Bem, gostaria de deixar claro que aqui eu não enalteço o assassino e muito menos o trato de forma romântica ou glamurosa. Para mim, nada justifica uma agressão, e Jack é tão execrável como qualquer outro maníaco homicida. Eu já adianto que teremos mais 6 vídeos, 5 focado na vida de cada uma das vítimas tidas como oficialmente comprovadas de Jack. E o último vídeo será a minha teoria sobre quem foi este maníaco, que por sinal não é tão diferente do que abordam hoje em dia. Outro ponto que quero abordar é sobre o fascínio do macabro. Devido ao fato de Jack ter se tornado uma espécie de celebridade entre os serial killers, as suas vítimas e as histórias incrivelmente trágicas de suas vidas sempre foram ofuscadas pelo próprio Jack. De fato, se você for a Londres em busca de uma dose do macabro, você não ficará desapontado. Visitas guiadas ao distrito de Whitechapel, onde em 1888 o lendário assassino em série, Jack o Estripador, cortou brutalmente as gargantas de 5 prostitutas e retirou seus órgãos, continuam a atrair multidões de turistas até hoje. Lá também existe o Museu Jack o Estripador, que reabriu as portas em 2015, mesmo sob inúmeros protestos e controvérsias. De acordo com a direção do lugar, o museu pretendia contar a história das mulheres de Whitechapel, mas ativistas disseram que o museu apenas glamorizava a violência sexual contra as mulheres. Além do clamor, não é de se surpreender que o museu tenha mudado o foco das vítimas de Jack e focado no próprio estripador. Afinal de contas, o mistério em torno de quem ele era e suas motivações nunca deixou de cativar uma grande audiência.
Tanto é que existe até um campo de estudo chamado hiperologia, que é dedicado aos crimes e à descoberta de quem poderia ter sido o assassino. Como muitos podem observar, no fundo, essa próspera indústria do estripador é misógina e comercialmente explora vítimas de assassinatos reais. Mas, independentemente das verdades que essas críticas possam destacar, o fascínio por Jack e por demais serial killers como ele perduram até hoje, e os especialistas não veem uma mudança tão cedo. Nós, seres humanos, somos verdadeiramente fascinados pelo macabro, pois a forma incompreensível de tais ações leva a sociedade a entender por que os assassinos em série fazem coisas incrivelmente horríveis. Os serial killers apelam para o instinto mais básico e poderoso de todos nós, a sobrevivência. Isso, juntamente com a dinâmica do mercado das mídias, ajuda a cimentar o interesse público sustentado por figuras como Jack. Mas é importante notar que, antes de Jack aparecer, a violência escabrosa já era muito popular, pois quando os jornais se tornaram populares pela primeira vez na Inglaterra durante o século XVIII, os editores rapidamente reconheceram o valor do crime e da violência para manter ou aumentar as suas vendas. Ao olhar para a violência de Jack, os editores viram não apenas um assassino, mas a receita de sucesso, o que ajuda a explicar a forma massiva como eles cobriram os fatos da época. Mas, infelizmente, a maioria dos relatos sobre o Jack não mostra simpatia pelo destino das mulheres massacradas. E isso nós iremos fazer aqui. Talvez porque elas eram prostitutas, pobres e residentes em um dos bairros mais miseráveis de Londres. Isso com certeza facilitou a continuação do escândalo e das reportagens, além da criação de uma indignação moral, mas sem a necessidade de simpatia do público pelas pobres mulheres assassinadas. Em alguns aspectos, esses padrões persistem até hoje. O fascínio do público por assassinos em série e o espetáculo da violência perduram enquanto o interesse pela realidade das vítimas desaparecem rapidamente. O intuito de criar essa série é exatamente para contar a história dessas mulheres. As vítimas, que pereceram nas mãos do estripador, levavam uma vida conturbada e, em muitos aspectos, revelavam muito sobre o que era Londres na época dos assassinatos. Mas por que somos inclinados em buscar informações sobre fatos tão inquietantes? Se você costuma buscar documentários sobre serial killers ou pesquisar histórias sobre desastres naturais, você não está sozinho e não é nenhum maníaco. Muitas pessoas têm um fascínio aparentemente estranho para todas as coisas mórbidas. Mas isso é algo incomum aos seres humanos em geral. Qualquer um que está dirigindo na estrada e vê um acidente diminui a velocidade para tentar descobrir o que aconteceu. Acontece que a curiosidade sobre eventos horripilantes está enraizada em alguns instintos diferentes, mas todos profundamente humanos. É natural que quando você ouve que algo terrível aconteceu a outra pessoa, você se coloque em seu lugar e se imagine lidando com a mesma situação, mesmo as mais inimaginavelmente assustadoras, e imediatamente você procura descobrir todos os detalhes. Talvez para que você possa se convencer de que nunca acabaria nessa mesma situação e que talvez poderia ser capaz de se livrar de algo parecido se acontecesse com você. Isso não quer dizer que você está culpando a vítima porque provavelmente sente uma enorme simpatia por quem está envolvido. Você pode estar apenas tentando ver como as suas ações diferem dessas vítimas, muitas vezes para se sentir mais seguro em um mundo que, graças à internet, parece oferecer provas de quão perigoso é a cada dia que passa. Às vezes, investigar tragédias até despertará uma fantasia de herói em algumas pessoas, como pensar que elas teriam lutado contra o vilão naquela situação, dizendo a si mesmo que se você estivesse lá, as coisas não teriam saído tão mal. Isso, é claro, é outra forma de se tranquilizar. Quando você está em uma montanha-russa em um parque de diversões e despenca em direção ao que parece ser a morte certa, você está lá pela emoção de se sentir aterrorizado, sem se colocar, no entanto, diante de qualquer perigo real. O mesmo vale para as pessoas que procuram histórias de morte e destruição. O conhecimento dessas situações permite que você tome emoções fortes e quase consiga imaginar como seria se você estivesse em um acidente de avião, acidente de carro
ou outra situação trágica, sem qualquer consequência negativa. Ao ler livros e ver vídeos sobre situações aterradoras, você está quase que representando essa fantasia e se perguntando: o que eu faria? Como eu reagiria? Parte da natureza intrigante de se fazer esse tipo de exercício emocional é que o medo e a excitação estão muito mais relacionados do que você imagina. Às vezes, a reação fisiológica que temos de ter medo é muito semelhante à de estar animado. Você pode sentir uma descarga de adrenalina sem qualquer efeito negativo para você, apenas lendo ou assistindo algo. Enquanto não há nada de errado em ler sobre eventos chocantes, uma fascinação mórbida normal pode começar a sair do controle. Se você começar a sentir mais prazer com a emoção de ler sobre a tragédia do que tristeza para com os envolvidos, pode estar perdendo a sensibilidade com o quão terríveis as coisas podem ser. Se você está procurando apenas morte e sangue, especialmente se é por causa de um prazer mórbido e não por uma resposta sobre o que aconteceu, isso pode alterar sua percepção da vida em geral. Lembre-se de que você provavelmente se sentiria muito diferente se isso fosse sobre você ou alguém que você ama, e isso poderá ajudá-lo a refletir um pouco. Mergulhar na tragédia também pode fazer você se sentir como se houvesse uma ameaça em cada esquina. O sensacionalismo das notícias de hoje em dia pode dar às pessoas uma ideia distorcida da realidade. Quando há um grande acidente de avião, todo mundo começa a pensar na possibilidade do seu avião cair, embora, na realidade, isso seja incrivelmente raro. Alguns eventos são tão emocionalmente evocativos que fontes de notícias e leigos muitas vezes se agarram a eles por um tempo, o que pode eventualmente fazer parecer que você está constantemente em perigo. Se as notícias ajudarem você a se sentir mais alerta, consciente do que está ao seu redor e ajudar a compreender como reagir se algo der errado, este é um bom sentimento. Mas se você começar a se preocupar com o fato de que um dia você será o foco de alguma reportagem trágica no horário nobre, sua fascinação mórbida pode estar levando você a um território ansioso. Nesse caso, considere procurar um profissional de saúde mental para descobrir como equilibrar o seu desejo de ser cauteloso com a realidade de que é impossível viver plenamente sua vida enquanto se preocupa com sua segurança. A vida real é surpreendentemente mais cruel e aterrorizante do que a ficção. Porém, é através de relatos como o de Jack que podemos ter um panorama melhor sobre os fatos e até mesmo sobre a história e formação de sociedades inteiras. Nos vídeos subsequentes, como disse no início, iremos abordar um assunto muito pouco debatido sobre a história de Jack. Iremos falar sobre as pobres vítimas deste maníaco cruel e sanguinário. Todos falam e focam simplesmente na forma aterrorizante e trágica que elas morreram, mas quase ninguém sabe como elas viveram. Os assassinatos de Jack, o Estripador, tiveram um grande impacto na sociedade como um todo. De fato, ao focar a atenção da imprensa e do público em geral nas ruas e nas pessoas de um dos bairros mais pobres e mais habitados por crimes de Londres, Jack, quem quer que tenha sido, conseguiu expor a parte sórdida da sociedade vitoriana e, ao fazê-lo, ajudou a criar uma consciência entre os cidadãos mais ricos de Londres sobre as terríveis condições sociais que se tinham permitido desenvolver, em grande parte ocultas,
mesmo à porta da cidade de Londres, a porta da região mais rica do mundo na época. A história de Jack é muito obscura e profunda para ser explanada em apenas um vídeo. Nos vídeos subsequentes desta série, iremos nos aprofundar mais ainda no caso e observar cena por cena, crime por crime. Venham comigo e vamos nos aprofundar em um dos maiores mistérios criminais que o planeta Terra já viu. Gostaria de pedir, portanto, a sua contribuição. Não quero dinheiro, doação ou nada do tipo. O que peço é simples. Esta pesquisa foi bem longa. Eu a iniciei em 2017. Então pediria que, como apoio, a cada vídeo que for postado, você curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais para ampliar mais ainda os horizontes do canal. Novamente, muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e atenção. Conto com vocês, como sempre contei para o crescimento do canal. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.